Existe um detalhe sobre os droids de Star Wars que a maioria dos fãs nunca percebeu. E quando você entender esse detalhe, vai enxergar personagens como R2-D2, C3PO, Chopper e tantos outros de uma forma completamente diferente. Este é o primeiro episódio de uma série especial, onde vamos explorar alguns dos droids mais inteligentes da galáxia. E se você gosta de games, Star Wars e curiosidades do universo nerd, esse canal foi feito para você. Então já deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Assim você não perde os próximos episódios dessa série. Eu sou a Beskar Solos e agora eu vou te explicar por que alguns droids parecem muito mais conscientes do que deveriam. Quando pensamos nos personagens mais inteligentes de Star Wars, a maioria das pessoas lembra de Yoda, Palpatine, Thrawn ou até mesmo Obi-Wan Kenobi. Mas, se eu te dissesse que alguns dos maiores gênios da galáxia nunca usaram a força? Na verdade, eles nem sequer eram humanos. Ao longo da história de Star Wars, alguns droids fizeram muito mais do que simplesmente seguir ordens. Eles aprenderam, improvisaram, desenvolveram personalidade, criaram amizades e alguns chegaram tão perto da consciência que é difícil enxergá-los apenas como máquinas. Existe uma regra no universo de Star Wars que muita gente nunca percebe. A maioria dos droids passa por apagamentos periódicos de memória. À primeira vista, parece apenas uma manutenção de rotina, mas esse procedimento tinha um papel muito maior dentro da galáxia. O primeiro motivo era a segurança. Droids armazenavam informações extremamente valiosas: mapas estelares, rotas de navegação, códigos de acesso, dados militares e planos de missões. Se um droid fosse capturado carregando anos de informações confidenciais, ele poderia colocar uma operação inteira em risco. Mas havia outro motivo. Os apagamentos também ajudavam na manutenção operacional. Quanto mais experiências um droid acumulava, mais complexo seu comportamento poderia se tornar. Novas rotinas eram criadas, pequenos desvios começavam a surgir e algumas decisões deixavam de seguir exatamente aquilo que seus criadores haviam planejado. Por isso, muitos proprietários realizavam apagamentos regularmente. Era uma forma de manter os sistemas funcionando de maneira previsível. Mas existia uma consequência curiosa quando isso não acontecia. Alguns droids passavam anos ou até décadas sem perder as experiências que acumulavam e, pouco a pouco, começavam a mudar. Aprendiam com os próprios erros, desenvolviam preferências, criavam senso de humor, improvisavam soluções, formavam laços com outras pessoas e, em alguns casos, tomavam decisões que iam muito além da programação original. É justamente por isso que certos droids parecem tão diferentes dos demais. Não porque foram construídos de outra forma, mas porque viveram tempo suficiente para aprender. Curiosamente, quase todos os grandes droids da saga foram criados para cumprir apenas uma única função. Um deveria consertar naves, outro traduzir idiomas, alguns foram feitos para combater e outros para trabalhar em fábricas. Mas nenhum deles terminou fazendo apenas aquilo para o qual foi criado. Um astromecânico ajudou a derrotar o Império. Um droide de protocolo participou de praticamente toda a história da família Skywalker. Um antigo droide de combate aprendeu a proteger em vez de destruir. E o instrutor Jedi preservou milhares de anos da história da Ordem dentro da própria memória. Talvez seja justamente isso que torne esses personagens tão fascinantes. Eles não mudaram porque receberam uma nova programação. Mudaram porque viveram, aprenderam e transformaram suas experiências em algo que seus criadores provavelmente jamais imaginaram. No próximo episódio, vamos conhecer a história completa de R2-D2, descobrir quem o construiu, para qual função ele foi criado, como conseguiu escapar de inúmeros apagamentos de memória e por que muitos fãs acreditam que ele foi o verdadeiro herói de Star Wars. Bom, eu fico por aqui. Obrigado por assistir esse episódio e que a força esteja com você sempre. Até o próximo capítulo.